Olá, galeras! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Ela é tão galera. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata, pá! Galeras, hoje teremos um episódio muito especial. Aliás, mais do que especial. Ah, Mari G, mas você fala isso toda semana. É verdade, eu falo mesmo. Mas hoje é mais especial, sabe por quê? Porque hoje teremos participação de vocês, da audiência, de vocês que nos ouvem, que acompanham o podcast, que participam do nosso grupo no WhatsApp, que engajam nos episódios. Então, assim, eu tô muito feliz. É o nosso primeiro episódio com participação da plateia. Ai, eu amo ter uma plateia no meu talk show que só falando sozinha. Primeira participação da plateia através de áudios. E o que é esse assunto? Esse assunto é uma continuação do episódio passado, que é o episódio que a gente fala do limbo das 35+, que é aquela fase que assim, quem sou eu, onde eu tô, não sou mais jovem, não sou velha ainda e tal. Não, eu não vou ficar dando spoiler aqui. Se você não ouviu o episódio 32, você volte e ouça. A pergunta que eu lancei lá no grupo, e que eu pedi para as mulheres responderem para mim via áudio, foi: qual é a pior parte de estar nesse limbo? Velha demais para ser jovem e jovem demais para ser velha. Vamos ouvir então o primeiro áudio, que foi enviado pela Dani, que mora em Ribeirão Preto. A Dani é uma adulta sênior, ela tem 49 anos, vai fazer 50 anos este ano, e ela mandou este áudio pra gente. Solta aí, Isa! O que falar sobre o limbo? Bom, na verdade, eu tô na categoria adulto sênior by Mary G. Com 49 anos, farei 50 esse ano, e posso dizer que passei do limbo e atualmente eu tô na fase de mulher invisível. Já saí faz tempo da fase de mulher que tinha atrativos para o mercado, e agora eu sou uma mulher divorciada com 2 filhos, uma de 19, um de 16, e sou vista apenas como algumas personas que eu represento: mãe, filha, médica, mas invisível no que diz respeito ao meu self. Eu me divorciei há mais ou menos uns 4 anos e sinto que dificilmente eu vou ter outro relacionamento. Não tá fácil, viu, gente? Com esse valor de mercado. É uma fase muito complicada, mas por outro lado, eu penso que essa questão do limbo talvez possa ser algo difícil que a gente vive, mas também muita riqueza. Talvez essa sensação de não se reconhecer ou esse incômodo que a gente sente seja uma coisa natural que aconteça nessa fase da vida mesmo, porque a gente tem uma necessidade de olhar para dentro, de nos reconectarmos, né, com a nossa alma, com o que realmente importa. Quando a gente atinge essa fase da vida próximo dos 40 anos, é que a gente começa a deixar de se importar com o que está fora, né, e procuramos um autoconhecimento, uma reconexão com o nosso eu mais profundo, e por isso a gente se sente incomodada e perdida. Eu acho que isso pode ser encarado como um primeiro movimento aí de olhar para dentro, né, e tentar descobrir realmente quais são as nossas vontades, nossos desejos, nossos propósitos. A natureza é sábia, né, não é por acaso que a partir dos 45 anos o climatério começa a causar mudanças fisiológicas, e se a gente pudesse aproveitar essa fase para desacelerar, nos conhecer melhor, cuidar de nós mesmos, né? Mas é uma pena, porque a gente vive num mundo tão acelerado, num capitalismo selvagem, e a gente não consegue, né, realizar essas pausas. Pelo contrário, a gente tem que tirar a energia, sabe-se lá de onde, para dar conta de todas as responsabilidades. Eu não consigo concluir muita coisa. Quem sabe, né? Se um dia a gente estiver tomando uma cerveja, virando a madrugada, a gente chega em alguma luz aí, alguma conclusão. Mas uma coisa é certa, é que dar risada com as amigas é um dos caminhos. A primeira coisa que me chamou a atenção é ela comentar como hoje ela é uma mulher invisível, então ela coloca isso com muita clareza, assim, com muita assertividade, né? Na opinião dela, na sensação dela, ela já passou do limbo, ela é uma mulher invisível, porque ela já tem os filhos praticamente adultos, um de 19 e um de 16. Ela é uma mulher divorciada e ela é vista como essas personas que ela representa. Isso é muito interessante, porque se a gente não tomar cuidado, gente, a gente tende a se identificar com essas pessoas. Isso é muito perigoso, porque nós não somos essas pessoas. Como já diria grande filósofo RuPaul Charles, we are born naked, the rest is drag. Em português, para quem não fez FISC, a gente nasce pelada, o resto é drag. E é um pouco isso. Essas pessoas que a gente representa são meio que pessoas drag nossas. Então, a médica, que é a profissional que a Dani é, não é ela. É uma persona que ela representa na vida profissional. A mãe, Dani,
é outra persona que ela representa, mas não é tudo sobre ela. Então, é uma coisa muito sensível e muito importante a gente ficar atenta, pra gente não entrar, não cair nessa cilada de se identificar a esses papéis a ponto de acharmos que somos só eles. Vocês estão entendendo? Porque a gente é muito mais do que isso. E por baixo dessas drags, né, dessas personas que a gente representa, tem uma pessoa, um núcleo. Aí você vai me perguntar, existe um núcleo real, assim? Digamos assim, que verdadeiro, autêntico do que a gente é? Cara, não sei, tá? Isso aí é uma pergunta pra filósofos, grandes pensadores de muitas eras, né, centenas, milhares de anos, que o povo tá pensando nisso. Se vocês querem uma resposta pra essa pergunta, eu sugiro procurar outras pessoas, responder. Procurar estudiosos, acadêmicos, filósofos, aí, porque não é aqui que vocês vão ouvir. A minha opinião, tá? E é simplesmente embasada em nada, em vozes da minha cabeça, é que, sim, eu acho que existe em cada um de nós algo muito particular e que é só nosso. É louco, né? Porque tá além dessas personas que a gente representa, mas também é uma junção de todas elas. Não é louco isso? É um pouco de cada uma dessas personas, mas não é só elas. Dá pra entender? E aí, na fala da Dani, tem mais uma coisa que dificulta, que ela é vista. Por mais que a Dani possa tentar não se ver dessa forma e possa tentar ir em busca desse núcleo autêntico de quem ela é, tem todo o resto dizendo pra ela que ela é a médica e a mãe. E isso é muito foda, cara. E é por isso que eu falo pra vocês que a terapia é tão importante, talvez uma vivência espiritual é tão importante, qualquer coisa que te ajude a se centrar em você mesma. Por quê? Porque se a gente não se centra na gente mesma, cara, todo o resto vai falar pra gente o que a gente é. E a gente não vai ter nem argumento pra devolver, tá entendendo? Se você não se conecta pra falar se isso eu sou, isso eu não sou, e os outros te falam, você é mãe, você é médica, se você não tem como refutar isso com algo mais fortalecido dentro de você, é difícil mesmo. E aí a gente entra na segunda parte do áudio da Dani, que ela fala sobre essa fase desse limbo ser uma fase difícil, mas que também tem uma possibilidade de ser uma fase de muita riqueza. Porque a gente vai sentindo que a gente não tem mais energia para gastar com agradar os outros, com coisas que a gente não gosta, e começa a querer entender onde eu tô, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero, com quem eu quero gastar energia e tal. Que aí eu acho que conecta essas duas coisas que ela falou, que é, você vai ser vista, sim, de fora como esses papéis e a todo momento vão tentar falar que você é, né, esses papéis, e ao mesmo tempo você tá numa fase que você vai tentar descobrir quem você é pra não entrar nessa, né? Então essas duas coisas se conectam, porque se a gente não sabe o que a gente é, quem vai dizer são os outros. E se a gente tem essa possibilidade de fazer esse mergulho pra dizer isso eu sou, isso eu não sou, e falar assim, gente, tá, eu sou médica, eu sou mãe, mas eu também sou o mais o quê? E cabe a gente falar. E esse mergulho é muito propício pra isso. E deixar de se importar tanto com o que o mundo lá fora tá falando vai ao encontro disso. Não se permitir ficar nesse lugar de invisibilidade que tentam colocar a gente. E aí, gente, sinto dizer, o trampo vai ser nosso de falar que não. E provar, e se colocar, e não ser mais invisível. Assim, não contem com os outros pra fazer isso pra vocês, porque não vão fazer. Surpresa! Ninguém vai fazer. E invisível, caralho, sabe? E vocês vão ter que me ver. E digo mais, vão ter que me engolir. Agora a gente vai pro áudio da Aline, que mora no Rio de Janeiro e tem 44 anos. Já é uma adulta plena. A principal dificuldade, eu acho, que é reconhecer que a nossa saúde está mudando e que a gente não pode mais se comportar como a gente se comportava antes e entrar em paz com isso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito boêmia, gostava de fazer amigos, sair, e hoje em dia eu vejo que as pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, quem é essa pessoa? Que mulher doida. Primeiro sair sozinha, assim, do nada, ir pra um lugar aleatório. Eu continuo fazendo isso com bem menos frequência do que eu já fazia, do que eu já fiz no passado, mas eu sinto certos olhares do tipo, como se fosse uma incompetência muito grande eu não ter uma pessoa pra estar comigo nos lugares, entendeu? Como se eu fosse incapaz de ter um amigo, um namorado ou quem quer que fosse. E, no entanto, não é uma incompetência de fazer amizade nem de manter relacionamentos. Às vezes é só por uma questão de agenda mesmo, né? Que as pessoas, inclusive, quando ficam mais velhas, elas têm outras prioridades e não necessariamente fazer companhia umas para as outras naquele momento, naquele programa, naquele horário específico. Eu terminei um relacionamento de 6 anos, um pouco antes da pandemia começar e do lockdown, né? Então, assim, foi toda uma adaptação. Isso também fez com que eu tivesse que reaprender a paquerar,
a me arrumar, a ir para os lugares, a trocar olhares com pessoas do sexo oposto, que no meu caso são mulheres cis hétero. Então, assim, a hétera sofre, né? A hétera com 40 a mais, que eu quarentei na pandemia, durante a quarentena. Então, isso também é um agravante. E perceber também alguns pequenos sinais, a tal da pré-menopausa, como é que vai ser daqui pra frente, se eu já tô entrando nessa fase ou não, começar a identificar certas questões que envolvem esse pré-diagnóstico. É uma coisa bem, assim, complicada. Pontos que eu achei mais interessantes. O primeiro que ela já começa com ele. Reconhecer que a saúde tá mudando e ficar em paz com isso. Isso é muito difícil. Nossa, gente. Ai. Quem é esse corpo agora? E aí, gente, é foda, porque a gente tem que situar a nossa cabeça junto com o corpo. Falar, querida, cabeça querida, você não tem mais aquele corpo pra contar com ele. Eu ia falar que não tem o que fazer, mas tem, ok. Tem como a gente manter o nosso corpo mais saudável por mais tempo. E aqui eu não tô falando de procedimento estético, tá? Tô falando de saúde. Sabe, não é nenhum segredo. É beber bastante água, é dormir bem e horas suficientes, é comer saudavelmente, não fumar, não beber ou beber pouco e fazer exercício físico. A gente sabe, gente, não tem muito segredo. Esse tipo de coisa, supostamente, aumenta a nossa chance de ter um corpo saudável por mais tempo. É garantido? Não é garantido. Mas tem uma probabilidade maior da gente ficar mais saudável por mais tempo? Sim. Cuidando do nosso corpinho dessa maquininha? Sim. Mas tem como evitar que ela vai apodrecer? Não tem. Não tem, gente. Porque isso aí é natureza. Isso aí não é com nós, não. A gente é natureza. Acho que foi num episódio que eu falei do Ayrton Krenak, que ele fala que a gente é a natureza. A gente não tá separada da natureza, né? Isso é muito verdade. E se nós somos a natureza, e a natureza nasce, cresce, se reproduz e morre, gente, acabou. Aí começa a aceitar já. Então o corpo, ele vai pro beleléu. Mas a mente tem que saber disso. E aí vem uma coisa que é você educar sua mente pra conciliar com esse corpo que você tem agora. De falar pra ela, ok, a gente não vai parar, né? Porque senão também a gente morre sem o movimento da vida, né? Sem a gente fazer as coisas, tá? Também a gente morre. Então, corpinho, vamos nos movimentar. Mas, cabecinha, querida, vamos acompanhar aí o que a gente pode fazer, tá? Que você não pode mais comer uma coxinha às 7 horas da manhã e tomar uma coquinha. Que aí já vem um refluxo, né? Já vem uma indigestão, uma azia, um mal-estar. Não pode mais. Ah, porque eu quero... Mas não pode. E aí vem a questão da adulta, de falar... Você tem que ter a disciplina pra manter esse corpinho e não passar mal. Aí você vai ter que agir como uma adulta, ter responsabilidade pelos seus atos e lidar com as consequências. Ah, porque eu quero encher a cara, eu tô com quase 40. Ah, encha. Você conhece seu corpo melhor do que ninguém, ele vai aguentar o tranco? Tem gente que aguenta, mas o seu, importante não é os outros, você não é todo mundo, já dizia as pessoas que te cuidaram, que te criaram. Então, olhe para o seu corpo, que ele é capaz de aguentar. Ah, porque a sua amiga vai tomar uma garrafa de vodka e vai ficar bem? Duvido, tá? Primeiro que eu duvido. Mas caso você tenha uma amiga dessa, isso acontecer, e o seu corpo, você pode tomar uma garrafa de vodka e ficar bem? Pois então você fala pra ele, você não pode, querido. E nós aqui somos pessoas adultas. Nós não. É que nós é eu e meus divertidamente. Nós somos adultas aqui dentro. Então a gente vai tomar uma decisão que está de acordo com o que o nosso corpo pode aguentar. É fácil? Não é fácil. Exige aí um esforço da nossa mente. Mas vai ter que aceitar, minha filha. Que não é só reconhecer que a saúde do corpo físico está mudando. É ficar em paz com isso, que a Aline falou, né? Ficar em paz no geral já é difícil, né? Agora ficar em paz que o seu corpo já não tá respondendo igual é mais foda. E aí o que eu achei interessante também aqui na fala da Aline, que conecta com a fala da Dani, é que ela fala, né, que ela era muito boêmia, mas que ela ainda sai sozinha, ela gosta de sair pra boemia, pra zoeira, pro pagode, ali pro samba no Rio de Janeiro, mas que ela ainda nota olhares de julgamentos. Olha que loucura. E aí conecta com o que a gente falou da Dani? Com a questão de as pessoas verem a gente como uma coisa, assim, que elas julgam. Olharem com aquele olhar de você é isso, você é aquilo, e isso que você é não cabe nisso que você tá fazendo. Não é louco isso? Porque, que nem a Aline, 44 anos, gosta de sair sozinha. Ela tá fazendo mal pra alguém? Ela não tá. Mas as pessoas não se conformam, parece. Elas olham estranho, tem julgamento. E, gente, é verdade isso. Não é coisa da cabeça da Aline, é real. E aí tem aquela coisa que ela falou. Você sente aquele olhar e aquele julgamento de se ela tá sozinha, por que que é? Porque ela não foi capaz de arrumar um relacionamento? Porque ela não foi capaz disso, daquilo? Ela não pode só querer tá sozinha. Ai, porque se é uma jovem de 20 anos, ai, louquinha. Ai, como ela é inconsequente, como ela é louquinha. Aí tudo bem. Agora, se tem 44...
e tá saindo sozinha porque tem um problema. Porra, galera. Aí vocês me fodem, né? E se a Aline não tem clareza do porquê ela tá saindo sozinha, isso poderia fazer com que ela não fizesse mais algo que ela gosta. Entendeu? Então ela tem que fortalecer dentro dela que ela gosta de fazer isso para que o olhar do outro não determine que ela pode ou não pode fazer aquela coisa que ela gosta de fazer. Vocês estão colocando na vida de vocês isso? Vocês estão trazendo pra vocês essa reflexão? Se você tem certeza daquilo que você tá fazendo, que você gosta, que te dá prazer, que tá tudo bem, que você não deve nada pra ninguém, que se foda mesmo, assim. Se a pessoa olhar pra você e falar, meu Deus, o que você agora tá fazendo aqui? Você vai falar, ai, gente, foda-se o que você acha, na moral. Mas se você não tá fortalecida, você vai ficar bolada. Vai pensar, putz, será que essa pessoa tem razão? Será que eu sou doida? Entendeu? Aí você não vai sair, vai ficar tristonha em casa, deprimida, porque você não fez algo que você queria, porque os outros, acham que você não tem idade pra isso. Olha só que bizarro. Agora tem um ponto do áudio da Aline que eu quero comentar que eu acho que é muito importante. A dificuldade de conciliar as agendas com amigos e amigas que estão supostamente em outra fase da vida. Ou seja, pessoas que estão em relacionamentos ou já tem filhos. Isso aí é um ponto. É um ponto importante da nossa vida de adultas plenas, gente. Porque a gente tá naquela fase, e também não só aquela fase, mas a gente tá num momento também cultural, digamos assim, não sei se eu posso falar isso, mas enfim, social, cultural, em que nem todas nós queremos ter filhos, e tá tudo bem, mais ou menos, a gente sabe que tem muitas mulheres que sofrem ainda com isso. Tem mulheres que já entenderam que não querem ter filhos e ok, tipo, já estão em paz com isso. Tem mulheres que entenderam que querem sim ter filhos e também estão em paz com isso. Só que geralmente as mulheres, elas são amigas. E aí é que são elas. Porque aí tem a Aline, que é a amiga solteira, de 44. A Aline vai ter uma amiga de 44 também, que vai já estar com 2 filhos. E aí a amiga da Aline, que tá com 2 filhos, tem uma rotina completamente diferente da Aline. Agora a Aline tá solteira. A Aline não tem filhos, a Aline tem o dia dela, é ela que escolhe como vai fazer, tirando a porra do trabalho que ela tem que cumprir. Mas de resto, ela escolhe. A pessoa amiga dela que já tem filhos, ou que tem um relacionamento de longo prazo, que seja um casamento, diferente. E aí, como que concilia? Então também tem essa dificuldade, viu? Se você não chegou nela ainda, você vai chegar, então você se prepare. E você pode chegar nessa fase sendo a mãe, a mulher com filhos, ou sendo a mulher sem filhos, tá? Eu estou nessa fase sendo a mulher sem filhos. Porém, num relacionamento de longo prazo, que também adiciona suas camadas, mas são camadas não tão, acho que determinantes quanto ter filhos. É muito mais determinante em quesito de transformação do seu dia, da sua vida, da sua rotina. E aí, como que fica o trabalho de organizar essas agendas para que tanto a amiga que não tem filhos quanto a amiga que tem filhos consigam se encontrar? Para ter uma vida social entre as amigas. Gente, isso é uma coisa que é muito louca de pensar. Eu vou gravar um episódio essa semana com uma amiga minha que tem uma filha. Ela é uma pessoa que lê muito sobre maternidade, estuda muito, ela pensa muito sobre isso, tá? Ela é jornalista, ela é maravilhosa. E eu quero muito gravar um episódio com ela pra gente falar sobre isso. Como é que é o seu lado da história, entendeu? Porque ela tem um lado dela e eu tenho o meu lado. Minha Aline falou que ela é boêmia, ela curte ali uma boemia, uma rua, um negócio. Nem sempre ela vai ter companhia, porque se todas as amigas dela tiverem filhos e não puderem sair por vários motivos, ela vai sair sozinha. A Aline, bem resolvida, sai sozinha. Mas quantas de nós não saímos? Pra pessoa que tem filho, é muito importante sair e se relacionar com pessoas que não têm e vice-versa. Porque são 2 visões de mundo diferentes. Se a gente fica se isolando, sai só com gente parecida com a gente fica burra. A gente fica burra, a gente fica ignorante, a gente fica pequenininha, a gente fica fechada. Então vocês não façam isso. Nenhum dos 2 lados, tá? Ai, ai, ai. Isso eu achei muito interessante, eu acho que tem muito pano pra manga aí pra gente explorar o áudio da Aline. E aí o restante que ela falou, coisa que a gente, né, vai comentar em outros áudios também, que é a hétera 40+, né, essa questão de relacionamentos, eu acho que, putz, entre as minhas amigas tá rolando muito isso, né, tipo, caralho, como que faz essa mulher hétera pra ela se relacionar quando ela tá na beira dos 40 e os caras, tipo, nossa senhora, tá muito difícil pra vocês, viu, mulheres héteras. E os sinais da menopausa, que a Aline comentou e eu comentei no episódio passado, que é a gente não saber o que esperar e nem pra quando esperar. Rapidinho, antes da gente encerrar a Aline, eu esqueci que ela tinha mandado um áudio 2. Vamos colocar o áudio 2 da Aline. Tem também um pouco dessa questão do medo do futuro, né? Porque, igual você falou ali, a gente é jovem demais para se aposentar, a gente continua trabalhando e muitas vezes até mais, né? Eu venho aí de uma pausa desde o final de 2023, uma pausa um pouco forçada, né? Mas foi bom porque nesses períodos de pausa que aconteceram recentemente de 2022 para cá, eu lancei um livro, fiz um podcast também, pude
participar de alguns processos de criação autoral. Então isso também foi uma coisa boa que eu não estaria vivenciando se eu tivesse naquele batidão de trabalho que eu tinha antes. E isso também vai fazendo a gente mudar as nossas escolhas, vai fazendo a gente se reorganizar internamente, abrir espaço para novas coisas, novos desafios, novos projetos, entendendo que a gente é capaz de fazer outras coisas que não apenas aquilo que a gente vinha fazendo. Mas existe esse medo, né, a gente não tem condição de se aposentar, eu não tenho um apartamento meu, tô com 43 anos e construir o que de fato, na tal da segurança para a velhice, sabe? Eu queria muito chegar numa certa idade e ir para um grande asilo coletivo de pessoas divertidas e senhorinhas que tomam seu vinho e ficam fofocando a tarde toda. Eu acho que isso também custa dinheiro, né? Então, para ter uma aposentadoria bacana e poder estar numa ecovila de aposentados, uma vaia transante, isso também vai requerer um certo preparo que já tem que estar acontecendo desde agora, né? Então, essa coisa de viver para pagar conta realmente começa a ser uma questão. Então, a gente começa a querer melhores empregos, começa a querer estar num ambiente onde a gente consiga ter uma saúde mental, ter uma boa remuneração para poder investir no futuro, né? Porque a gente não tá ficando mais jovem, né? A gente tá ficando mais velha e à medida que o tempo passa, o corpo também vai sentindo e a gente começa a querer um pouco mais de calma, paz, tranquilidade. Eu queria continuar trabalhando até os 50, 55 anos ou mais, né? Tem gente que fica até os 80 trabalhando e suavão, mas eu não sei se vai ser assim. Eu quero um futuro bom para todas nós, sabe? Mulheres incríveis, potentes, inteligentes, mas eu fico com medo, assim, do que vai vir, assim, em termos de sociedade, e por isso que eu venho chamando muito, assim, essa atenção das pessoas para que a gente possa mudar, assim, a nossa forma de pensar e começar a imaginar outras coisas que não seja só um futuro catastrófico, porque ele já está meio que dado, assim, a gente pode com muito mais facilidade imaginar uma catástrofe do que um futuro bom, não é mesmo? Então, a gente precisa dar as mãos até mesmo nessa capacidade imaginativa que a gente tem perdido um pouco. Nesse áudio 2, ela fala um ponto que eu acho muito importante, que é esse medo do futuro. A gente continua trabalhando, querendo trabalhar, querendo produzir, enfim, querendo colocar nossas ideias no mundo, mas a gente tem medo de não conseguir se aposentar. Eita porra, aí fudeu, hein? Porque a gente vai cada vez se aposentar mais tarde, a tendência é que a gente seja obrigada a produzir por mais tempo, mas ainda assim, sem saber direito como é que vai ser essa aposentadoria. Eu vou ter condições de me aposentar, de ter uma vida confortável sem trabalhar? Será que eu vou? Não sei. E eu achei muito legal que ela falou isso aí no final, que ela queria ser uma velha transante num asilo para aposentados. Eu também queria. Então fica aí meu convite para vocês que também quiserem. Eu e minhas amigas, a gente já tem esse combinado assim de fazer um condomínio, tá? Cada uma tem sua casa, porque sem exceção de saco, eu não quero ninguém enfiado na minha casa. Quero morar sozinha, mas quero ter esse amparo aí nessa estrutura e volta. Então, a gente vai abrir aí um condomínio de aposentadas. Acho que isso aí, gente, tá só no começo, tá? Isso aí vai ser uma tendência pro futuro aí. Eu tô apostando alto nisso aí. Não tem como, gente. O povo vai começar a não querer casar, não querer ter filho, né? Vai ficar um monte de velho aposentado aí com os amigos e amiga. Vai todo mundo se juntar, não tem como. Já tá rolando, vocês já estão vendo, já surgindo por aí esses condomínios. Então, só que precisa de dinheiro, né? Pra fazer condomínio assim. Ainda não tenho Minha Casa Minha Vida aposentados, né? 60 a mais. Então, a gente vai ter que fazer, não sei, fazer aí nossa poupança, começar a investir na nossa aposentadoria, previdência privada e os caralho. Então, vocês procurem aí a Juliana Ascar, né, minha educadora financeira, ou por conta própria aí, vocês comecem a investir nisso, porque depois, para fazer o condomínio sem dinheiro vai ser difícil. Infelizmente, por enquanto, é isso aí que tá se descortinando na nossa vida. Agora, vamos ouvir o áudio da Isabela. Isabela tem 35 anos, né, então ela já é uma adulta nível pleno. Ela é de São Paulo e são 2 filhos. Vamos lá! Então, Mari, espero que essa mensagem não soe muito classe média sofre, assim, né? Mas eu sinto que o auge passou, sabe? E daqui pra frente não tem um grande desejo, uma grande ambição a se alcançar, assim, como se fosse uma falta de horizonte mesmo. Eu lembro quando o meu primeiro filho nasceu, eu sempre me vinha na cabeça aquele trecho daquela música I
had the time of my life. Sabe esse negócio? Eu sentia que eu tava vivendo o momento da minha vida naqueles meses ali do nascimento dele e do pós-parto e tal, da licença maternidade. Foi a época mais plena, maravilhosa, feliz da minha vida e eu tinha consciência disso. Então eu sempre vinha esse trecho dessa música na minha cabeça. E não que não tenha tido momentos maravilhosos depois disso, né? Teve o nascimento do meu segundo filho, teve várias coisas. Eu sou servidora pública, virei servidora pública com 23 anos, então tenho um cargo, subi dentro da carreira pública o que tinha pra subir, tenho minha casa, tenho os meus 2 filhos, tenho um relacionamento legal, enfim, sabe? Não tem uma perspectiva, assim. Ao mesmo tempo que parece que o que não aconteceu na juventude não vai acontecer mais. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhou muito, estudou muito, fui essa adolescente boazinha. Então, assim, a priorização da diversão, da balada, da viagem, da inconsequência, isso sempre ficava pra depois. Não tive essa fase. E aí, agora parece que velha, adulta plena, não dá pra se jogar desse jeito, sendo mãe de 2 crianças pequenas e tal. Além da agonia, admito eu, de ter visto o primeiro cabelo branco na cabeça e ficado, uau, esse dia chegou. E então é isso. Um misto de meu tempo passou, ao mesmo tempo que racionalmente imagina, passou coisa nenhuma, você é super nova, tem 1000 coisas pra fazer, para de etarismo, enfim. Gente, o auge da Isabela mexeu comigo. Todos mexeram, né? Na verdade. Mas o dela pegou num ponto aqui bem assim, ai! E eu acho que vai pegar no de vocês também. Essa coisa do auge é foda. Eu não admito. O auge não passou. A gente não pode se conformar com esse lugar de que o auge passou. Isa tá com 35, gente. Não é nem a metade da vida ainda. Nem a metade. Pensa comigo. Sendo que uma boa parte desses 35 aí já era uma criança. Vamos supor que ela viva até os 100 anos. 90. Vamos botar 90 pra não cansar muito. 90 que seja. Tá menos a metade. Como é que a gente vai se conformar que o auge passou? Não, Isa. Me dá a mão e vamos atrás de mais coisa aí, amiga. Mas isso é muito sério, porque isso acho que acontece com muita gente. Porque Isa cumpriu meio que os passinhos que, né, o pessoal falava lá que era o suficiente. Que é ter um emprego estável, ela é concursada, subiu na carreira pública, tem a sua casa, tem seus 2 filhos, tem um relacionamento bacana. Acabou aí pra Isa? Não, Isa, não. Aí, o que você falou no final, o que não aconteceu na juventude não vai acontecer mais. Isso é verdade. Não vai acontecer mais. Não vou dizer pra você, ai, não, tá errado, tá delirando. Não vai mesmo. Porque o que era pra acontecer lá, aconteceu, ficou. Mas não quer dizer que não tenha coisas da juventude que não dá pra se adaptar e viver agora, amiga. Isso é pra todas nós, tá? Eu tô falando isso pra mim mesma também. Gente, a gente tem que buscar novos sonhos. Não é fácil, demanda energia, demanda mergulho interno, demanda olhar pra si, olhar pras feridas, olhar para lados feios nossos, olhar pra medos, pra crenças, é foda. Mas, galera, é a única saída. Porque, gente, ficar parada é a morte. A vida é movimento, a vida é inconstância, a vida é impermanência. A única coisa certa da vida é a mudança. E é o movimento. Sem movimento, a vida para. E quando a vida para, acontece a morte. Então, a gente não pode se conformar que exista um auge apenas na vida, que está atrelado a certas coisas, certos acontecimentos, e que acabou aí. Fica aí o meu convite para fazermos esse exercício de quais são os auges. Eu acho que a vida tem vários auges. A gente tem auges e quedas, auges e quedas. Tem que ser assim, porque isso vai gerar um movimento. Então a gente tem que subir, chegar num auge e cair. De subir, chegar num auge e cair. Que nem ela falou assim, né? Que quando ela teve o primeiro filho, eu achei muito lindo que ela falou, né, da frase da música I had the time of my life. Porque foi lindo, foi tipo um auge pra ela, de felicidade, de alegria, de plenitude e tal. E nada vai se equiparar a este acontecimento, a esta sensação. Ok, não precisa ser tão auge quanto esse. Não precisa equiparar a essa sensação, mas tem outros, pode ter outros, em medidas diferentes. E se você também sinta essa alegria e fala, caralho, lógico, não vai ser igual ao meu primeiro filho, mas muito legal, tô amando viver isso aqui. O que eu imagino assim é um gráfico de ondas, assim, sabe? E que tem picos e baixas, só que os picos nunca vão ser a mesma altura. Então você vai chegar a um outro pico, um outro auge, que vai ser mais baixinho, talvez, do que esse primeiro filho. E o outro talvez passe, a gente não sabe. Pode ser que você sinta um orgulho, uma alegria de ver seu filho formado, não sei. Mas a gente tem que se abrir para essa possibilidade, para buscar outros auges, para imaginar outros auges. A gente tem que fazer esse exercício, gente, de projeção, sabe? E de busca. Então eu não sei o que é, mas eu acho que vale uma investigação mais profunda, Isa. De tipo, tá, o que mais eu quero? O que a Isa quer? É isso, você falou assim, que não dá pra fazer a louca igual fazer na juventude. Igual as pessoas fizeram, né? Que você falou que não teve essa oportunidade, mas então que você não viveu e que já passou. Mas
Eu não sei, será que não dá mesmo? Seus filhos estão com 4 e 6 anos, né? Eu acho, pelo que você falou. Tudo bem, talvez eles sejam pequenos agora, mas assim, daqui a pouco, eles não dependerem tanto assim de você, você não pode assim, deixar eles com o pai e ir pra um spa, ficar um final de semana, sumir, desaparecer, fazer a louca, assim? Não precisa ser um spa, um hotelzinho no interior, a pousada no interior. Na minha vida eu sempre gostei de andar de bicicleta. Sempre gostei de caminhar na natureza. Então eu vou fazer hiking. E aí, todo final de semana, você vai largar os filhos por 2 horas pra fazer um treino de hiking. E aí você vai fazer uma competição. E aí, ou você vai começar a pintar, ou você... Não sei, sabe? Você vai ter que fazer uma auto-investigação. Você não, tá? Não a Isa especificamente. É você que tá me ouvindo. Eu desafio todas nós a fazermos isso. Olhar pra e falar assim, tá, mas o que mais eu queria quando eu era criança, por exemplo? O que mais eu desejei? Onde eu queria chegar? Com o que eu sonhava? Como eu achava que ia ser minha vida adulta? Tem mais coisa. Eu tenho certeza que tem. Mas se abra pra isso e fazer essa busca, essa investigação. Você não precisa ter uma resposta pronta, mas eu te convido a fazer essa investigação. Porque, sim, o que não aconteceu na juventude não vai acontecer mais, mas pode acontecer parecido. Você ainda pode, sim, fazer a louca, entre aspas, de um outro jeito. Com outras limitações, é claro, com outras questões, mas você pode, sim, fazer coisinhas louquinhas. Seu tempo não passou, você tem menos da metade da vida. Pense aí com você. Vamos conversando, porque eu acho que vai ser muito legal a gente compartilhar isso, principalmente com outras mulheres, que talvez estejam nesse mesmo lugar. Amei, Isa, muito obrigada pelo seu depoimento, eu achei... Obrigada também por você ter compartilhado isso e ter exposto essa vulnerabilidade, eu acho que, putz, pode trazer muita coisa boa pra gente e para as pessoas que ouvem a gente. Vamos ouvir agora o penúltimo áudio, que é o áudio da Regina Rezende, que tem 55 anos. Ela que começou a falar da questão da menopausa lá no nosso grupo de WhatsApp. E agora ela mandou um áudio para participar deste episódio. Vamos ouvir. Quando eu penso na questão de muito velha para ser jovem e muito jovem para ser velha, eu sinto que talvez eu não tenha me permitido pensar muito nisso, sabe? No processo de envelhecimento. Para mim, o baque foi a menopausa. Primeiro que eu entrei no processo bastante complicado, pós-cirúrgico, e aí eu senti que o meu corpo ele não era como a minha mente, ativa, cheia de curiosidades e provocações, desejos, né? Então eu senti o meu corpo decaindo e eu ainda tô lidando com isso. Mas essa parte de se sentir velha, no sentido de pertencimento aos lugares, sabe? Eu acho que a minha mente ainda não me situou. Eu me sinto ok. Eu tenho um processo de vida que eu sempre me convidei a nunca deixar de ir a um lugar por conta do que quer que seja. Foi a minha forma de conseguir superar uma série de adversidades. É isso, meu bem. Beijo grande. Ela foi direto ao ponto, que é a menopausa. Porque eu acho que a menopausa, ela é esse sinal do corpo, né, que não dá pra você ignorar mais. Eu achei muito engraçado que ela usou a frase que o corpo não acompanha a mente e que a mente dela não se situou. Que foi uma coisa que eu falei, acho que no primeiro ou no segundo áudio, lá no começo do episódio. A mente dela continua super ativa, atualizada, criativa, existindo e pensando e, né? E o corpo chegou num momento específico, que é a menopausa, que fez com que ela tivesse que parar pra falar, opa, tem alguma coisa acontecendo diferente aqui, que não dá mais pra ignorar. No final das contas, muitos dos nossos limites são determinados pelo físico. Tem coisa que o corpo simplesmente não aguenta, e aí não adianta a gente querer ir contra, a gente não pode simplesmente não acreditar ou discordar. E a menopausa é um desses processos, né? Pra nós, mulheres cis e pessoas com útero, vai chegar. E não tem o que você possa fazer. Você pode tentar adiar, você pode fazer uma alimentação XPTO, Ayurveda, você pode fazer o que você quiser, uma hora vai chegar. E pra mulher, eu acho que pra mulher e pra pessoas com útero, né? Essa questão da menopausa é essa virada que, tipo assim, cheguei lá. E agora eu vou ter que me reinventar. A Regina foi quem eu falei pra vocês, acho que foi no último episódio que eu falei pra vocês, ela comentou lá no grupo pra gente sempre seguir fazendo, tipo, terapia, pra gente se entender, pra gente se conectar com a gente, porque quando chega a menopausa tudo fica mais difícil, porque fica mais difícil você se entender, os hormônios ficam muito loucos e a sociedade também não colabora nem um pouco, né? A sociedade no geral não colabora com as mulheres em momento nenhum, mas acho que principalmente na menopausa, quando é como se a gente pudesse, pra sociedade, tá? Não pra mim. Mas pra sociedade é visto como, tipo, o declínio da mulher, quando a mulher já realmente, na teoria, não serve mais pra nada, e bem, entre aspas, né? Que a gente se depara com isso e fica, caralho,
E agora? Eu não posso voltar atrás disso aqui, eu tenho que lidar com essa mudança. Eu estou diferente, porque é isso também, né? Não dá pra você querer ficar na versão antiga. Que a gente ficar se apegando à versão antiga também não é bom, né? Também acaba nos adoecendo. Então é uma coisa que você não tava querendo que chegasse. Não se preparou psicologicamente, emocionalmente, às vezes até por falta de referências. Enfim, de se falar disso, de uma forma geral, as pessoas darem valor pra isso, entenderem isso como um papo importante e tal. Que a gente até comentou no último episódio que é algo que tá mudando, né? A gente tem, como eu falei, a Ingrid Guimarães e a Mônica Martelli falando disso. A Fernanda Lima também tá falando disso no podcast dela. Então, tem mulheres começando a falar sobre isso, mas é muito pouco ainda. Muito pouco. A Regina traz um ponto muito interessante, que é, você vê, ela tá ouvindo o podcast, tá super atualizada, tá ali conversando com a gente no WhatsApp, tá cheia de referências e tal, e sente que a mente dela não se situou de quem ela é agora enquanto um corpo físico, né? E que esse descompasso é um baque. E eu imagino que seja mesmo, porque eu já tô sentindo esse descompasso um pouco agora, eu não cheguei na menopausa ainda, mas é louco, né? Porque você fala, caramba, como que eu cheguei aqui? Eu só tenho 6 anos, eu sou uma adolescente, acabei de virar adulta. Eu não sou uma jovem adulta, hoje eu tenho 36 anos, então essa frase que ela falou, minha mente não me situou. Veja só, vamos lá, vamos aprofundar essa reflexão da questão do corpo, da idade e tal. Pra nossa mente, a idade é uma coisa que não existe, né, se você for pensar. Porque é uma coisa relativa. A passagem do tempo não é uma coisa real, não é uma coisa material. Então, eu fico imaginando que a gente falar para o nosso cérebro, fiz mais um aniversário, estou mais velha. Pro cérebro, isso não quer dizer nada, né, eu acho. Pro cérebro, isso é uma coisa completamente no campo do sutil, né, realmente no campo da ideia. Quem sente a idade é o corpo, né? Quem sente mesmo o passar dos anos de uma forma física, material, uma forma objetiva, né? Uma forma palpável, é o corpo. Mas pra mente, por isso que deve ter esse descompasso, vocês não acham? Porque o corpo não tem como negar que as funções fisiológicas, biológicas, tá, já não são mais a mesma. A musculatura não é mais a mesma, o gasto de energia não é mais o mesmo, os ossos não são mais o mesmo. Tudo bem, então o corpo não tem o que fazer. Agora, pra mente, é tipo, tá, legal, passou mais um ano, grande coisa. Engraçado isso, né? Pensar que tem esse descompasso, talvez por isso também. Porque a passagem do tempo é algo imaterial. Eu não tô achando a palavra que eu queria. Mas pra mente, eu imagino que o tempo seja algo assim, só uma ideia. Talvez seja por isso que seja tão importante a gente se conectar com a gente, e não só num âmbito psicológico, espiritual e energético, mas se conectar com o nosso corpo físico mesmo. Pra que a gente fique inteiras, assim, em conexão. Então, tipo, eu habito este corpo, ele pode isso, não pode aquilo, ele sente dor ao fazer isso, ele sente prazer ao fazer aquilo, tá? Então, essa conexão com o corpo físico também é uma coisa divina, né? Também é uma coisa espiritual, também é uma coisa importante, também faz parte da terapia, do autoconhecimento, da autoinvestigação, para que você possa não ficar desconectada nesse descompasso, assim, minha mente quer uma coisa que meu corpo não suporta, entende? É muito frustrante, né? Ai, gente, agora começou a espiral. Porque ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado pra não ir pro extremo oposto também e ficar com medo de tudo. E também não explorar as múltiplas possibilidades de um corpo envelhecendo. Que elas ainda existem, ainda são muitas. Então tem que tomar esse cuidado também, pra não ficar com medo de tudo e acabar se retraindo demais e não explorar mais nada. Que aí a gente volta pra aquele ponto que a falta de movimento é a morte. É muito sutil esse equilíbrio, né? Se for pensar. Quando eu penso que meu corpo tá envelhecendo, eu posso ir pra dois lados. Ou eu posso querer um extremo, eu posso querer coisas que ele não suporta. Por outro extremo, eu posso ter medo de experimentar coisas com receio dele não suportar, mas sem colocar ele à prova, entende? Isso também não é legal. Nenhum dos dois lados desse descompasso é bom, né? A gente tem que se conectar com ele e talvez colocar ele em situações que desafia nosso corpo de um jeito saudável, né? Claro, se eu não treino para uma maratona, não vou colocar o meu corpo para correr uma maratona. É porque eu já sei que o meu corpo não tem esse tipo de resistência. Mas se eu quiser fazer uma aula de circo, será que o meu corpo suporta? Talvez. Não experimentei ainda pra saber, né? Ainda não fui na aula experimental de circo. Eu acho que a gente não pode deixar de tentar também. E de estimular esse corpo pra que ele tenha um envelhecimento mais saudável, ativo e tudo mais, né? Então é louco pensar nisso. Que também esse colocar a mente em conexão com o corpo também não significa limitar o corpo, né? A mente não pode ser mais forte de falar assim, mas você tá velha. Agora você tem 40 anos, você não pode fazer mais nada que você vai se machucar. Entende? E também não deixar a mente lá pra frente e falar assim, não, você é uma moleca ainda. Vai escalar o Everest sim, você tá preparada, sabe?
Mas acho que ficou claro, né? Eu acho que quanto mais a gente se conectar com o nosso corpo nesse âmbito do real, né? Do que ele realmente pode e não pode fazer, talvez menos baque seja essa fase da menopausa. Será que a gente pode dizer isso? Acho que eu só vou poder dizer isso daqui a uns anos, quando eu entrar na menopausa. Mas eu imagino que sim, porque eu acho que conforme você vai se conectando com o seu corpo e acompanhando as transformações dele aos poucos, a fase da menopausa não seja tanto baque. Ela vai ser, porque acho que, enfim, é uma coisa que muda muito drástica no corpo, né? Mas acho que talvez seja um pouco menos, porque você já tá acompanhando os novos processos do seu corpo de outra forma. Não sei. Achei legal. Eu vou até ler uma mensagem que a Regina me mandou depois, que a gente conversou no WhatsApp. E eu queria ler pra vocês, que eu achei muito legal. O relato dela, eu acho que pode ajudar outras mulheres também. Ela disse o seguinte: eu ouvi seu último episódio, fiquei tão mobilizada, sobretudo com a questão de envelhecer envolvida num sistema que não te proporciona nem informações e nem condições de se manter saudável. São tantas coisas, né? Eu descobri que eu deveria ter começado a fazer reposição hormonal muito tempo antes. E ninguém nunca me falou sobre isso. E olha que eu sou professora e uma vez por ano faço exames periódicos funcionais. Ainda vou montar um grupo para falar sobre isso. Espero que outras mulheres possam passar por essa fase de forma mais positiva que eu. Então vejam, que legal. Olha a consciência que ela já traz, de que é possível passar de uma forma diferente, mas que a ela não foram dadas as ferramentas para passar de uma forma diferente. Olha isso, gente. Ela faz exame todo ano. E em nenhum momento ninguém falou para ela que era a hora dela, talvez, começar uma reposição hormonal. Ela poderia ter começado antes, ela escreveu aqui. E ninguém disse, vamos tentar começar? Olha, já fiz essa contagem aqui. Você vê como a nossa saúde é negligenciada? É isso, quando você vai falar da saúde da mulher e das pessoas com útero especificamente, é tanta falta de interesse em estudar os nossos corpos, os nossos processos, que a gente fica assim. Ah, tipo, foda-se, deixa elas aí de canto, entendeu? E a mais não pode mais reproduzir, então, putz, piorou, né? Então, aí foda-se mesmo, né? Então, achei muito sensível essa fala dela. Achei que aí tem um começo de uma coisa legal pra gente conversar e talvez desenvolver juntas para que a gente possa dar as mãos, se abraçar e passar por esses processos de uma forma um pouquinho mais positiva. Agora a gente vai pro último áudio deste episódio, que foi enviado pela senhorita querida, minha irmã Camila, que inclusive já gravou um episódio aqui com a gente. O episódio se chama Girafas com Ansiedade. E é uma conversa entre eu e minha irmã, acho que vocês vão entender bastante, assim, a linha de raciocínio que a gente segue, né? A gente divide muitos neurônios. A Camila mandou 3 áudios, né? Eu dei uma missão para minhas ouvintes: mandar a resposta para a pergunta que eu fiz em um áudio de até 1,5 minutos. Camila mandou 3 áudios, sendo que um tem 5 minutos, outro tem 7 e outro tem 4. Você vê que missão dada nem sempre é missão cumprida. Vamos ouvir o áudio 1. Eu tô entrando no lugar de fala sobre esse episódio, porque eu acabei de fazer 35 anos, né? Primeiro, o que pra mim ficou mais latente é que eu não me sinto assim. Ouvindo o episódio, o que mais ficou pra mim é que talvez seja porque eu não estou no TikTok. Isso foi uma coisa que me pegou bravo. Eu falei, caralho, eu não tô me sentindo assim. Acho que tem um contexto importante aí de talvez eu acabei de sair de um relacionamento muito longo, tô ainda meio tentando entender esse novo lugar no mundo e na sociedade. Eu acho que tem isso sim, mas não é isso, né? Obviamente, não é que eu estava fora do planeta, né? Eu continuava, sempre estive aí no Instagram e tal, mas é só que eu não tinha uma necessidade de fazer parte, de me sentir jovem, talvez, ou de estar no rolê, ou de estar mais participativa, talvez isso, assim, né? Porque quando a gente tá dentro de um relacionamento, a gente fica um pouco mais acomodada e de uma forma carinhosa. Eu tô falando isso, não acomodada, tipo, saia da sua zona de conforto. Porque não, gente, eu até outro dia ouvi um podcast que a pessoa entrevistada falava isso, né? Ele falou, mas a zona de conforto é boa, gente, calma, vamos lá. Pra mim, acho que é isso do TikTok. Eu não consumo esse conteúdo, eu não tô lá, me irrita, é muito acelerado, não me traz coisas boas, tem essa coisa de os cortes das falas estarem um em cima do outro, daí é sempre uma pessoa comentando outra coisa acontecendo, então é sempre 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo. A primeira coisa, talvez não estar nesse meio, sentir que eu não faço parte disso, assim, e não quero fazer parte, e eu tô bem com isso, mas entre a segunda parte, que é você trabalha com comunicação. Você trabalha com influência, você trabalha na internet. Tô curiosa pra ouvir, ou pessoas um pouco mais velhas do que eu, talvez. Não sei se está diretamente ligado a isso. Então, isso é uma história, assim, de eu achar que você tá com uma dor maior por conta dessa coisa de sentir que deve fazer parte. Aí, acho que, assim, uma ótima referência pra isso é, tipo, a Camila Frender, né? Ela encontrou o lugar dela lá. Eu não sigo lá, obviamente, porque eu não tô, mas pelo que eu entendo, ela
entrou como mãe. Ela sabe que ela é mais velha, ela tá tranquila com isso, as pessoas olham pra ela dessa forma, e a comunicação dela é exatamente sobre ela ser mais velha e estar no TikTok. E mais velha assim, né? Jovem pra caralho, né? Porque ela tem 44, 43, sei lá. Tipo assim, a minha sensação é de que ela não precisou fazer o que eles fazem pra se encaixar ali. Entende? Então, tipo, você talvez esteja num incômodo no sentido, caralho, eu não quero fazer o que eles fazem, não faz sentido, eu não me encaixo, eu não quero, eu não gosto. Mas o que você pode entregar sem precisar fazer isso, sentir que você faz parte dessa turminha, que você não faz parte dessa turminha. Tipo, a galera é bem mais nova, é outra cabeça, é outro papo. A gente não ia aguentar conversar com nós mesmas quando a gente tinha 20 anos, 20 e poucos anos, 18. Tava vendo uns vídeos já que eu tenho gravado, assim, tipo, de viagem ou coisa de faculdade, sei lá. Falando, mano, que mina chata, velho. Então, primeiros insights foram esses. Bom, desse áudio 1 da Camila, 2 pontos que eu achei importantes, na verdade. O primeiro é o fato dela não estar no TikTok e a pergunta dela, né, a reflexão dela que é, será que essa crise eu tenho porque eu trabalho com comunicação e estou muito exposta a esses conteúdos e discussões? Acredito que sim. Acredito que fica mais latente, sim, por eu estar, né, em contato direto com, sei lá, novas plataformas, novas formas de comunicação e de linguagem e tal, e me sentir mais por fora, né? Que ela fala assim, eu não me sinto assim, eu não me sinto... Acho que tem um outro fator também, que eu acho importante que ela não falou, mas eu, do alto dos meus 36,5, posso falar pra ela que ela acabou de entrar nos 35. Isso é uma coisa bem importante, porque ela fez 35 anos faz poucos dias, faz uma semana. Então ela ainda talvez não tenha sentido esses efeitos, porque... Percebam, eu estou com 36 para 37. Eu só senti agora esse descompasso, assim, Porra, mas então eu achei que eu era jovem, agora eu não sou mais tanto, mas eu também não me sinto velha. Camila ainda tem um caminhozinho pra percorrer, porque quando eu tava com 34, 35, eu também não pensava nisso. Pra mim, eu era só jovem, tava ótimo. Essa reflexão pra mim bateu agora com 36, então acho que tem uma questão aí. Tem esse rabinho aí pra ela... Né, esse período pra ela viver ainda. Então, acho que em parte isso é porque ela acabou de virar uma adulta plena e porque ela acabou de terminar um relacionamento muito longo. Então, ela tá se reposicionando na vida. Ela tá se reposicionando aí na realidade, de uma outra forma. A questão do TikTok, sim, acho que tem uma relevância importante aí no assunto, que é o fato de eu ter contato com o TikTok, eu achar importante estar no TikTok, porque eu trabalho com isso. Né, com comunicação, com esse tipo de conteúdo. Então, acredito que pra quem não está no TikTok, talvez se sinta menos deslocada. Mas eu não sei também, porque aqui você vê que nos outros áudios que a gente ouviu, a mulherada nem falou do TikTok, não foi nenhuma questão. E elas também estão se sentindo nesse limbo aí, nesse lugar. Então, TikTok eu acho que sim, agrava. A outra questão é do relacionamento, que eu achei interessante. Como ela tava num relacionamento muito longo, muito estável, já tinha uma rotina ali muito estabelecida, talvez ela não sentia a necessidade de estar tão por dentro das tendências de comportamento, tarará, e agora que ela tá se reinventando, né, se redescobrindo como uma mulher solteira de 35 anos, ela talvez esteja começando a ver como é que tá o rolê e quem ela é nesse rolê. Eu acho que isso faz muita diferença sim, gente. Você vê que a Dani também lá, a Dani no primeiro áudio, de 49 anos, também mencionou o divórcio também como uma questão. Isso tem a ver também com o áudio da Isa, que fala, um marco da nossa história é o casamento, né? O casamento também determina muita coisa, né? Um antes e depois, a sua vida. Se você já tá num relacionamento estável, num casamento, é meio que parece que assim, pra sociedade, mais de metade da sua vida já tá resolvida. Você não precisa se preocupar, porque metade dos seus problemas já estão resolvidos que você está num relacionamento estável, que é a grande busca das mulheres. E aí, quando acontece esses rompimentos, separações, a Aline também falou isso no áudio dela, né? Depois de um relacionamento de 6 anos, ela tá com 44. Esses rompimentos também colocam a gente frente a novas questões. Porque se a gente não tem mais aquele marco que é o casamento, e aí, o que vem depois do divórcio? O que vem depois da separação? É mais fácil, entre aspas, separar quando você tem 20 e poucos. Que você se recoloca no mercado, talvez de uma forma mais rápida. Não sei como é que tá, porque eu também já não sou mais jovem. Mas com 35, 40, e aí? E a questão de quero ser mãe, não quero? E meus ovos vão durar até quando? Vou congelar, não vou congelar? Tem dinheiro pra congelar? Não tem dinheiro pra congelar? Vou adotar? Quero adotar? Ou não, eu quero gerar? Mas se eu quero gestar, vai ter pai? Ou vou ser mãe solo? E o que vai acontecer, sabe? Então tudo isso bate, mas vocês veem como tudo isso bate na capacidade reprodutiva, no marco que as pessoas colocam pra gente, a sociedade impõe pra gente como sendo um check, que é o casamento e depois os filhos. E a questão de como as coisas de fora determinam o que você sente e o que você quer viver na sua vida. Tá vendo como junta tudo? Ah, e mais, digo mais, grande parte tá ligado ao nosso corpo físico, né? Esbarra na evolução e maturidade do nosso corpo.
e nas fases que ele tá passando que a gente vai acompanhando. Não é louco? Então, acho que são esses pontos do áudio 1 da Camila. O áudio 2, eu não vou colocar aqui, porque senão vai ficar muito longo, mas no áudio 2 ela fala do onde encontrar pessoas, né? Onde as pessoas de 35 mais tal se conhecem. E aí ela falou a mesma coisa que eu falei, ela concordou comigo, que é isso. A gente vai procurar grupo de assunto em comum, algum hobby, algum curso, um grupo de corrida e tal, que é lá que as pessoas vão se encontrar. E ela me trouxe que sim, existem lugares legais com música, baladas, não sei o quê, da galera de 40, né? 35, 40, 45. Mas ela falou, primeiro é uma questão de você procurar, porque o algoritmo vai começar também a trazer pra você que essas coisas existem. Às vezes a gente acha que só porque não tá no nosso algoritmo, não existe, né? Mas existe. Que é a porra da efeito bolha que a gente tem. Então ela falou que ela começou a procurar rolê, aí começou a aparecer mais rolê pra ela. Um rolê interessante, um rolê atrativo. Para a nossa idade, começa a aparecer. Mas confesso que, né, por estar num relacionamento estável de muitos anos, eu estar procurando ativamente rolês, tô por fora, né? Mas eu até pensei em fazer esse experimento social, começar a engajar com perfil de festas e tal, pra ver o que me aparece, assim, pra eu ir pro campo, né? Fazer uma pesquisa de campo, acho que seria bacana. Aí ela deixa uma pergunta aí também, que é muito importante, no áudio 2, que eu não vou colocar, que é, eu vou deixar pra vocês também refletirem. O quão disposta nós estamos também a bancar o desconforto de um rolê desses. Se a gente realmente quer ou se a gente queria querer. Isso é muito sério, tá? E agora eu vou pular direto para o áudio 3. Uns 3 anos atrás, que eu tive uma pequena crise de identidade. Tipo assim, qual é a perspectiva da minha vida, né? Eu pensava sobre ser mãe, era um assunto que ficava vindo na minha cabeça, mas puta, eu tenho vontade e tal. Isso nunca saiu, né? Eu sempre soube que eu tenho essa vontade, mas eu pus na mesa pra olhar e falar, será que é mesmo? Será que eu tô sendo influenciada? Será que eu fui ensinada a querer e tal? Então eu pus na mesa pra discussão essa história. Pra mim o que tava pegando, o pós, né? Não era sobre ser mãe e ter filhos, mas quem é essa mãe, né? Como que é a mãe na sociedade? Quem que eu ia ter que me tornar depois? Então, vinha essas imagens, tipo, a mamãezinha, uma pessoa que larga tudo, meio que transforma até o estilo de se vestir, assim, sabe? Eu tenho que abrir mão de uma personalidade que eu tenho, que eu gosto, pra me tornar mãe. Essa era a história. Eu falava, caralho, mas eu não quero, né? Eu queria continuar sendo, sei lá, uma pessoa criativa, como se mães não fossem. As mães são as mais, né? Criativas, mas enfim. Eu tava com essa imagem na cabeça de, tipo, que eu ia ter que abrir mão de ser uma potência pro mundo. E eu ficava nisso. Eu não sei com quem eu conversei. Eu acho que eu comentei disso com a minha amiga e sócia Iabá. Foi ela que me apresentou a Camila Frender. E a partir da Camila Frender, isso começou a ser uma pauta clara pra mim. Tipo, eu vou acompanhar e seguir mulheres que são mães e são muito da hora. Que elas não abriram mão da produção criativa delas, assim. E não falando sobre produção, sobre ganhar dinheiro necessariamente, que também é uma pauta, tipo, pra mim isso é uma coisa importante, sobre elas estarem aí ainda, mas entregando coisas pro mundo, sabe? Não só sendo mães. Então, pra mim era importante ver que isso era possível. É possível uma mulher que ela é mãe e gosta, né, ou não, ela reclama, mas ela gosta e tá ali, tá tudo bem, ela lida com os BOs de ser mãe, mas ela continua produzindo e sendo criativa e tendo essa energia libidinal mesmo, de pulsão, de botar coisa no mundo e ser ela, tipo, ter personalidade própria, sabe? Não só essa adquirida. Meu ponto é sobre os referenciais mesmo. Você tem que ver que existe, sei lá, procurar essas pessoas que existem de verdade. Então, assim, cadê essas mulheres de 35 mais, potentonas, estão consumindo, que estão produzindo, que tem lugar delas e tal. Porra, tem vários perfis. Tem o She.Talks, que a Fernanda Lima agora tá fazendo uns episódios de podcast com elas. A Fernanda Lima tá falando sobre menopausa pra caralho. Mas tem essas mulheres, elas são maravilhosas, elas falam muito sobre isso. Outro dia eu vi também um post de umas mulheres, assim, 35 mais, um post genial. Então, assim, esse tipo de coisa traz um referencial, né? O que você tá consumindo? De onde tá vindo o referencial do que você acha que você tem que se encaixar? Tipo, não é ali. Vira o olho, olha pra esquerda, olha pra direita, olha pra cima, olha pra baixo. Isso aí, você não tem que se encaixar, porque não é. Cadê o que é? Então, acho que tem um pouco disso, de começar a consumir essas pessoas, procurar, gostar, engajar pra isso surgir, a vir mais e ver que é possível. Qual é a vida dessas pessoas? Tem sim positividade tóxica também, né? Eu entendo, mas isso me ajudou, eu só tô trazendo isso porque isso me ajudou quando eu tive um pouco de crise com essa história da visualização de como que é ser mãe e manter uma carreira criativa, ativa, cultas, sabe, inteligentes, que é um pouco sobre de onde tá vindo o referencial e consumir a coisa certa. E isso tem a ver com tudo da internet, né? Uma época eu tava querendo consumir influenciadoras
de, tipo, body positive. Há muito tempo atrás, quando eu estava mais em alta, mas eu continuo consumindo e isso mudou totalmente a minha visão sobre o meu corpo, sobre o corpo dos outros, sobre como eu realmente treino e eu olhar, e, enfim. Então, é isso, né? De onde tá vindo os nossos referenciais. Acho que tem um pouco por aí. Então, aqui veio a questão da maternidade que ela colocou, né? Que ela colocou em perspectiva. Que é, quero ser mãe, como eu quero ser mãe, qual a mãe que eu quero ser, qual a mulher que eu quero ser enquanto eu sou mãe, né? E a questão do referencial, que foi o que eu falei no episódio anterior. Como é importante a gente buscar e ter as referências que estão alinhadas com o que a gente quer ser. Para que a gente possa ter uma perspectiva e um ponto de vista e um outro ângulo para saber que, poxa, dá para ser. Existe, é possível. Meu irmão fala assim, né? Que vinha aquela imagem pra mim da mãezinha. Eu não quero ser a mãezinha, tipo, que abre mão de tudo, até do seu estilo. E a minha irmã é muito vaidosa também, então ela tem todo um estilo de se vestir, acessórios, né? Que ela não quer abrir mão disso. E eu acho que tá certíssima. Olha que doido, gente. O referencial que ela tinha fazia ela pensar que ela ia ter que virar aquela pessoa, só que ela não queria, ela já não queria. Mas na cabeça dela, ela seria obrigada, porque era só esse referencial que ela tinha. E daí ela foi buscar novos referenciais, que eu achei muito interessante, de mães que são profissionais, e principalmente a criatividade, né? Pra quem não sabe, a minha irmã é arquiteta, então ela tem essa parte da criatividade, a criação também muito nela. Então ela foi buscar pessoas que continuam sendo muito ativas e que também são mães, né? Mas que têm ali a sua profissão, a sua imagem, o seu estilo, a sua linguagem próprias e que não estão atrelados ao ser mãe. Tipo, eu não sou a mãe de uma pessoa, eu sou uma pessoa que sou várias coisas, também mãe de uma pessoa. Então, eu achei muito legal, ela até citou, né, as pessoas da Camila Frender. Sigo super, não a Ellen, a Camila Frender, eu adoro os conteúdos dela, eu ouço bastante o podcast É Nóia Minha. E eu me identifico muito com ela, acho que a gente tem linhas de pensamento bastante parecidas, assim. Então, concordo e acho que a gente tem que mesmo, infelizmente, se esforçar pra procurar nossa turma. No final das contas, é sempre isso, né? Ela não vai necessariamente cair no nosso colo, entendeu? Então, assim, vai ouvir o podcast da Camila Frender, aí vai entrar numa comunidade de ouvintes, e aí vai num evento presencial, porque ali tem pessoas que, pelo menos, têm alguma afinidade com os assuntos que ela fala. Então, você vai acabar tendo que buscar esses lugares de compartilhamento, conforto e senso de comunidade entre pessoas que estão alinhadas com o que você quer ser. Por mais que você ainda não seja, se você já souber o que você quer ser, ou se você ainda está explorando, dá pra você ir tentando, entendeu? Dá pra você ir se cercando de pessoas, de referências que sejam mais parecidas, pelo menos, ou que estejam numa linha que você imagina que faz mais sentido pra você, por mais que você não esteja lá ainda, né, ou que você não vislumbre meio que o final. Isso que também não tem, né, gente? Se a gente achar que vai vislumbrar um final, não tem final, gente. O final é a morte, cara. Quanto mais você vai andando, mais o horizonte vai pra longe. Mas isso que é o legal, entendeu? Porque você continua andando, mas não tem uma chegada, você vai continuar andando e o horizonte vai continuar indo mais pra frente. Então tudo bem, se você não souber aonde você quer chegar, mas porque se você for esperar saber onde você quer chegar, você não vai sair do lugar, que aí você não vai andar. Mas o negócio é ir andando e vendo pra onde que tá indo. Na sua frente tem vários caminhos, você sabe mais ou menos ali quais você não quer de jeito nenhum. Já, esse aqui não tem nada a ver comigo. E quais você fala, esse daqui não é exatamente o que eu acho que eu quero, mas eu acho que faz mais sentido aqui. Aí você começa a seguir nele. E aí dele vai aparecer outras bifurcações, outras pessoas, outros horizontes. Aí você vai falando, mais uma bifurcação. Tá, entre essas duas aqui, qual que menos tem a ver comigo, ou qual mais tem a ver? Vai na que mais tem a ver. Aí vai ter outra bifurcação. E assim você vai estreitando essa relação com você mesma, entendendo o que você quer, quem você quer conhecer, com quais pessoas você quer se relacionar. Eu não tô falando só relacionamentos românticos, tô falando relacionamentos afetivos no geral, né? Você vai fazer essa separação, você vai fazendo seleção de caminhos, de direções que você quer ir, e isso vai afunilando num lugar que você fala, puxa, aqui tem mais gente. Ninguém nunca vai se encontrar num caminho de 100% de identificação. Mesmo porque isso, na minha opinião, né, na minha visão, é uma coisa meio doentia. É você se identificar 100% com um lugar, uma pessoa, um grupo, uma organização, qualquer coisa que seja, não é bom, né? Que se você se identifica 100%, quer dizer que você se perdeu de você. Porque nada do externo vai conectar 100% com quem você é, porque é impossível. Também cuidado para não ficar buscando achar um lugar de total identificação. Não vai ter. Assim como você não encontra em uma amiga só todas as características que fazem sentido pra você numa amizade, você não vai encontrar em um lugar, em um grupo, em um hobby, em uma coisa, tudo que você quer, entende? Então você vai pegar um pouquinho de cada coisa, tá? No grupo do Pilates, eu vou encontrar pessoas de um jeito. No clube de leitura,
Vai ser pessoas que eu vou fazer outra coisa com ela, vou conversar de outro jeito, vou compartilhar outras vivências. Com a galera do podcast, outras. Com o meu grupo de pintura, outras. Mas o importante é que você vai seguindo o caminho que tem mais a ver. Você vai entendendo. Se o circo não é pra você, o que é pra você? Talvez é um yoga, é um basquete, um beisebol, é uma academia, puxar ferro. E vai fazendo as escolhas, que aí você vai encontrando, vai sabendo que você não vai em nenhum lugar, vai te acolher e falar assim, você vai sentar no colo do lugar, aquele grupo, vai falar, aqui você não tem diferenciação nenhuma. Aí já é o nirvana, né? Aí dá até pra gente falar que a gente já desencarnou, já tá no outro lugar. Tá joia? Então tá joia, gente, vai ficar cumprido esse episódio, já tô prevendo aqui. Talvez fique com mais de 1 hora, mas tudo bem. O importante é que eu gostei. Espero que vocês tenham gostado também. Quero agradecer demais a Dani, a Aline, a Isa, a Regina e a Camila por terem mandado áudio, por terem participado. Obrigada de todo o meu coração pela generosidade de vocês em terem parado um tempinho para mandar esse áudio, para participar do podcast. Fiquei muito feliz. Obrigada para vocês que ouviram até aqui. Quem gostou e quer fazer parte do grupo, tem o WhatsApp comercial aqui na descrição do episódio. Só mandar uma mensagem lá que a gente inclui você no grupo. O meu Instagram é @eumarigê. Você pode mandar mensagem por lá também, que eu ponho você no grupo, te mando o link do grupo. E é isso, gente. Todos os dados de contato estão aqui na descrição do episódio. Espero que vocês tenham gostado e nos ouvimos na semana que vem em mais um episódio inédito. Ela é tão galera. Beijo!